Agora com a Semana em Foco, as notícias que marcam a semana em Blumenau e região pelo portal Meso Regional, com a participação do Jefferson Santos. Jefinho, bom dia. Tu hoje tá de preto, cara? Hoje tem jogo da seleção. Já é um prenúncio do que pode acontecer, não? Olha, não duvido de nada, Jorge. Sério? O primeiro suéter que eu encontrei no guarda-roupa, e aí eu sou meio prático, não fico escolhendo roupa mesmo. Serviu, tá bom. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Depois a gente fala de futebol, porque tem muitas notícias que marcaram esta semana aqui na nossa região. A começar, Jefferson, pela violência no trânsito, né? Um motociclista lá na Rua Progresso, aquele acidente que já é um acidente lamentável, né? Outro acidente lamentável e mais um, né? De um caminhão que não para, acaba atingindo veículos e uma pessoa acaba morrendo. E essa violência que não cessa no trânsito aí na nossa região, né, Jefinho? E agora pela manhã, Jorge Tais, vou tentar aqui achar as imagens, mas agora pela manhã, um acidente às 7 horas na rua Vire Francisco Maestre, no centro de Botuverá, aqui na região. Não sei se o pessoal vai conseguir ver aqui, mas olha só, Jorge Tais. Estamos mostrando aqui no YouTube, para quem está acompanhando, a colisão, já vai mostrar, de uma moto com um carro e uma explosão instantânea, né? O Arcanjo foi acionado, equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros, enfim, mas extremamente violenta aí no centro de Botuverá, cidade pacata, com pouco movimento, não tem esse trânsito maluco aqui de Blumenau, né? E infelizmente uma situação grave. Até a gente, enquanto jornalista, tem que ter nossa responsabilidade e tentar apurar junto às autoridades o que tem motivado, né? A gente vê, às vezes, um trabalho irresponsável acontecendo também, mostrando vítimas, os envolvidos, querendo fazer uma intimação, um julgamento público das pessoas envolvidas. Mas existem acidentes e acidentes, né? Existe aquele acidente que realmente aconteceu algo inevitável, e existe o acidente que é uma irresponsabilidade, às vezes, de um motorista, né? Uma infração que não dá certo. Aliás, uma especialista em trânsito que viveu alguns anos aqui em Blumenau, a Márcia Pontes, tem uma fala que ela diz que 90% dos acidentes são infrações que não deram certo, né? Infelizmente, eu vejo muita gente dirigindo e com o celular no mesmo tempo, sem necessidade alguma. Às vezes, uma brincadeira, respondendo uma mensagem que pode ser respondida daqui 1 hora, 2 horas ou até amanhã, né? Então, o celular, eu não tenho dúvida que é uma das maiores causas do acidente. Cansaço também é, estresse também é, falta de atenção também é, e a gente tem agora uma nova preocupação, que são esses autopopilídeos aí, como é o nome técnico dado, né, para patinete, essas motinhas elétricas, enfim. E daqui a pouco as tragédias vão começar a aumentar, porque o número de acidentes envolvendo esse tipo de veículo também não é pouco já aqui na nossa região, Jorge. É verdade, né? Só destacando, né, que no dia desse acidente na 470, foram 3 óbitos somente na manhã, né, de quarta-feira, é isso? Terça ou quarta, Jorge? A semana passou rápido. Mas na quarta-feira, né? Na quarta-feira começou 9h30 com esse acidente envolvendo 5 veículos e uma carreta Indaial, com a vítima carbonizada ali presa às ferragens. Fatal, mais 7 pessoas feridas. Cerca de 30, 40 minutos depois, uma colisão, uma queda de moto na BR-101 em Itajaí, e passava uma carreta, passou literalmente por cima do motociclista ali, e o seu garupa viu, né? Então sobreviveu, sofreu uma fratura, mas viu o seu ente querido ali naquela situação trágica. Enquanto os socorristas ainda atendiam esse acidente na 101, a equipe do SAMU foi acionada por uma outra situação grave naquela rodovia que dá acesso de navegantes para Luiz Alves, SC 414, uma saída de pista, uma Fiorino, um furgão ali, abraçou o poste e o motorista também morreu. Então,
3 acidentes. Em 2, 3 horas, 3 vítimas fatais, todas aqui na nossa região, entre o médio e o baixo vale do Itajaí. Que é lamentável, né? Acima de tudo. Bom, vamos em frente. Mais uma morte em confronto policial aqui em Santa Catarina. Dessa vez um adolescente, né? Uma sequência aí de crimes. Começou em Navegantes, veio aqui para Blumenau, acabou tentando matar o condutor do veículo, né? O motorista de aplicativo. Depois a polícia continuou a investigação, encontrou esse adolescente de 17 anos, né, lá em Navegantes, e no confronto acabou morrendo. E o seguinte, quantos delitos esse jovem, adolescente, né, já cometeu na sua vida? E eu tenho uma coisa que muitos especialistas em segurança, dentro e fora do Brasil, dizem. E tem muita gente que vai dizer, os direitos humanos, e não sei o quê. Mas o presidente do país, El Salvador, que era o país mais violento da América Latina, deu uma solução para o seu povo, punindo quem tem que punir e punindo com rigor já no pequeno delito. Porque o indivíduo que comete o pequeno delito, se ele sofrer uma punição rígida, certamente, ele vai pensar 2 vezes em cometer o seu segundo. Agora, não é a realidade do nosso país, em que indivíduos, adolescente, a gente não pode falar nada, por exemplo, a imprensa, não podemos nem divulgar o nome dele, senão a gente é penalizado. O Estatuto da Criança e do Adolescente nos proíbe. Não podemos dar característica, qualquer coisa que identifique ele, nem os delitos que ele já eventualmente tenha cometido, com detalhes que possam identificar ele. Então, a sociedade é que paga o preço, ao invés de ser o infrator, o criminoso, né? Então, se o pequeno delito fosse punido com rigor, eu tenho certeza que o número de insistentes na criminalidade ia ser muito menor. Mas o famoso danada, né? Danada, e eu converso às vezes com alguns policiais, sabe o que eles me dizem, Jorge Tais? Fala. Jefferson, a gente está identificando aqui um indivíduo que furtou. A gente sofreu um furto na nossa paróquia, no bairro Escola Agrícola. Foram lá furtar os metais do banheiro. Prejuízo, né? Foram furtar o indivíduo ali que a gente conseguiu identificar através das câmeras de imagem. As imagens das câmeras, perdão. Um policial disse, ele também é traficante. Então o que a gente está tentando fazer? Flagrar ele no tráfico. Porque preso por furto ele já foi várias vezes. E a gente prende, o juiz solta. Essa é a realidade que a gente vive. E eu também digo, né? O judiciário, os que trabalham ali no judiciário, juiz e tal, eles vivem numa sociedade diferente da gente. Eles vivem. Já entrevistou um juiz aqui na rádio, Jorge Tais? Não. Não vem. Eles não vão vir. Eles não andam na Rua 15. Eles não vivem na nossa sociedade. Eles não sabem o que a gente passa. Eles vivem numa sociedade deles, paralela à nossa, com segurança, com seus altos salários, merecidos inclusive, que eu sempre vou defender bons salários, mas eles precisam sentir, passar o que a gente passa para ver se eles acabam com isso. Olha o que o Supremo Tribunal fez essa semana. Tirou da gaveta, que já estava tudo solucionado, o caso Mariana Ferrer, de um suposto estupro, que aí um site militante também disse que estupro culposo também. Já, todo mundo envolvido ali, o juiz sofreu uma penalidade injustamente. E agora esse caso se reabre. Se reabre pelo comportamento do advogado e do juiz, não pelo caso em si, né? Não pelo crime em si, que aliás muitos dizem que não existiu. E o histórico da advogada, dessa envolvida aí, e dela mesmo, traz muita coisa aí
que eu me assusto, porque quando a mulher é vítima de verdade, daqui a pouco ninguém mais vai acreditar. Infelizmente, a gente precisa rever algo muito forte no judiciário do Brasil. Bom, ainda na segurança, né, foi condenado o homem que tentou matar uma mulher após um jantar, né? O julgamento foi ontem e ele foi condenado a 18 anos de prisão. 18 anos e alguns meses ali. O caso tramita em segredo de justiça. O que eu tenho de informação extraoficial, não consegui contato com a defesa dele, mas é que o Cláudio Scopel, né? Scopel. Deve recorrer dessa condenação no júri, tribunal de júri, que aconteceu ontem. Então, né, o Mesorregional conseguiu isso com exclusividade. 18 anos e alguns meses, e que a defesa sinalizou que irá recorrer dessa decisão. Para quem não lembra, o crime aconteceu em março de 2025, no bairro Texto Salto. A vítima, de 29 anos, se fingiu de morta, e isso salvou a vida dela. Ele fugiu. Alguns dias depois foi identificado seu paradeiro. Ele estava tentando se deslocar para o estado do Paraná. Os policiais civis aqui de Blumenau conseguiram parar ele na BR-101 em Pissarras, Balneário Pissarras, e prenderam. E já um ano e alguns meses agora depois, ele foi submetido ao júri popular e condenado por tentativa de feminicídio, mais 2 qualificadoras. 18 anos de prisão, né? E que pague. Até porque as informações que me chegaram, né? E aqui a gente deixa o espaço para a defesa, e inclusive no Mesorregional, ele não demonstrou arrependimento algum. Não demonstrou arrependimento algum. Eles, né, a família da vítima, no momento inicial do boletim de ocorrência, falou que eles eram amigos. Na verdade, eles tinham, parece que um relacionamento extraconjugal por parte dele, ela não tinha companheiro, e uma crise de ciúmes, segundo ele mesmo relatou à polícia, que motivou essa tentativa de feminicídio, essa ação dele tentar matar a vítima, né? E um outro caso que chamou a atenção também essa semana, que foi muito divulgado, é sobre um casal, né, que chegou a ser multado em quase R$1 milhão por não ter vacinado os 3 filhos. É triste. Para alguns exagero, para outros uma necessidade. Não é o primeiro caso aqui no Vale do Itajaí. Muitas aconteceram em muitas, né? E tomam a repercussão. Agora eu não consigo entender, Jorge Tais. E vamos aqui, é importante isso ficar claro. Vamos eliminar a vacina da Covid-19, que eu tomei, né? E a ciência avançou de tal maneira que se eu não confiar na ciência, né? Eu creio que os cientistas investem a sua vida inteira para fazer uma maldade ao ser humano, né? Passar tudo que eles passam para fazer uma maldade ao ser humano. Mas poliomielite, sarampo, paralisia, né? Catapora, enfim, quantas vacinas salvam, tétano, salvam vida. E essas famílias, né, elas deixam de fazer toda essa vacinação. É por isso que elas estão sendo penalizadas. Mas é uma escolha do pai não vacinar. Mas espera. E a transmissão? Então, não é responsabilidade só daquela família. Ao não proteger as crianças, eles estão colocando outras crianças em risco também. Porque elas convivem em sociedade. Até porque se não conviver também está errado. Então, há um exagero no valor da multa, mas eu tenho certeza também que isso ocorre para que a sociedade seja pedagogicamente orientada, que virou crime, né? Não vacinar as crianças no nosso país. TCE acabou suspendendo o pagamento de ativos para a empresa responsável pelo prolongamento da Via Expressa,
quando essa notícia surge, você lembra que há pouco tempo recomeçou a finalização de uma obra ali do final do primeiro trecho do prolongamento da Via Expressa, ali o novo traçado da SC 108, ali já está há anos que não sai do lugar, vai muito devagar a obra, e agora, quando você ouve uma notícia dessa, a impressão que dá é lá vai parar tudo de novo, né? Jorge Tais, tem duas questões que me chamam muita atenção com relação a isso. Primeiro, veio de um conselheiro que o próprio promotor nos disse aqui, né, faz parte de uma situação de uma pessoa sensível sendo investigada nessas operações do GAECO. Aí a gente já não... Eu não estou dizendo nada aqui nesse sentido, mas a gente não sabe. Eu já não sei se de fato há uma tentativa de uma negociação ou se essas interrupções de pagamento são justas mesmo, né? Porque no Brasil a gente vê de tudo. Segundo, poxa, o governo atual, esse prolongamento começou no Raimundo Colombo. Teve Raimundo Colombo, teve Pinho Moreira, teve Carlos Moisés, agora Jorginho Melo. 4 governadores. 4 governadores. Para não fazer míseros quilômetros de uma rodovia que vai salvar vidas, que é importante para a maior cidade do Vale do Itajaí, que concentra a maior população e que também concentra o maior número de eleitores em Santa Catarina. O que o governo do estado fez em Blumenau nos últimos anos? Qual é a obra que o governo do estado entregou para Blumenau nos últimos anos? Será que não dá para se debruçar de maneira responsável, pelo menos no prolongamento da Via Expressa, na nova SC 108, no novo contorno norte da cidade, para salvar vidas? Será que não dá para fazer algo sério, célere, com responsabilidade, se debruçar para a população que mais votou em todos esses governadores que eu citei? Porque não é só no atual, não. São em todos eles. E a população que mais deu voto para Raimundo Colombo, que daí depois o seu vice assumiu, para Carlos Moisés e para Jorginho Melo, é a população do Vale do Itajaí. É aqui a maior concentração de votos deles. E eles estão de costas viradas para nós. É isso que eu percebo. É isso que eu vejo. Não dava para ter cancelado, fazer uma nova licitação, então? São 4 anos de governo. O governador Jorginho Melo só dá uma resposta para a gente da imprensa quando a gente indaga sobre isso. Não fui eu que prometi. Mas, governador, o governo é seu, é o senhor que tem que resolver. Essa é uma questão que não dá para admitir, Jorge. Bom, a reforma administrativa em Blumenau, com a eliminação de 2 secretarias, criação de 2 novas, né? Segurança Pública e Mobilidade. Essa alteração, né? A criação da Secretaria de Segurança Pública, ela vem para se criar também a Guarda Municipal Armada, e vem no momento que se discute muito o fim da vigilância armada nas escolas. Uma reforma administrativa em conta-gotas, né? Porque saiu o secretário da CEURB, né? Da Serviços Urbanos, agora tem essa mudança de secretariado aí, a secretária Marli Bento ficou sem pasta, né? E sai, né? A questão do comando do SAMAI, tem muita gente questionando, mas o Palermo lá tem que mostrar o trabalho. Estava sendo muito bem comandada, aqui tem que se ressaltar, pelo Alexandre de Vargas, né, que agora assume a Secretaria de Segurança Pública, que é muito mais o viés dele, né, a experiência que ele tem, mas mesmo sendo policial da área de segurança pública, estava comandando bem o SAMAI, tá? Inclusive com projetos bastante importantes. Agora, eu tenho certeza que esse anúncio, essas mudanças, aconteceram por urgência do governo. Eu não tenho dúvida alguma que esses anúncios o governo tinha desejo de anunciar nesse momento. Acredito que o governo gostaria de anunciar
mais à frente, talvez buscando um momento mais confortável, mas o que provocou isso foi a necessidade do rompimento com a Orcali, por orientação, né, do Ministério Público, e tudo isso provocado, isso que a gente tem que levar em consideração. Isso tudo está sendo provocado por conta da corrupção entranhada na gestão anterior do município. Que, para mim, é o governo mais corrupto da história de Blumenau. Tem muita coisa ainda, não tem condenação, tem coisa que está sendo investigada, mas o reflexo de tudo o que eles aprontaram na gestão anterior já está custando, mas vai custar muito mais caro para a gente. Vai custar segurança para os nossos filhos, vai custar falta de remédio, falta de educação, falta de estrutura. Aliás, as obras estão paralisadas na cidade de Blumenau porque envolve as empresas investigadas nesses esquemas. E muitas ainda vão parar. E muitas ainda vão parar. E ao serem retomadas, ou por essas mesmas empresas, ou por uma nova licitação, custarão mais caro. E alguma novidade sobre as operações do GAECO? Alguma notícia 80 milhões extraordinária? sequestrados. Aumentou o valor sequestrado. Isso, próximo ali, mais de 79 milhões de reais já sequestrados através do trabalho do Ministério Público, das investigações das polícias. Que isso significa, gente, não é o dinheiro, tem dinheiro aí apreendido, né? Dinheiro, espécie e também depósitos apreendidos e bens dos investigados apreendidos, que eventualmente poderão ser leiloados caso haja condenações e esses bens sejam restituídos ao poder público. Anos, né? Mas olha só, são mais de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais que o Ministério Público disse que foram desviados da Prefeitura de Blumenau. Daria para contratar vigilante armado para todas as escolas por alguns anos em Blumenau. Ah, sim. Mas aí acontece uma ação, mobiliza todo mundo, assusta a cidade e depois você não fica sabendo de mais nada. Tem isso. Aí qual é a impressão que te passa? O danada que a gente falou lá no início. Mas é o que eu falo. Né? O danada. É o que eu falo. É o danada das outras operações que até hoje a gente não sabe o que aconteceu com os investigados. Exatamente. Considerando ainda a máfia do asfalto, né? Sim. A máfia do asfalto, o tapete negro e tantas outras operações. A própria carga oca, que a gente já espera, né? Um resultado. Há muito tempo espera alguma coisa e nada. Exatamente. Esse é o grande problema, né? Porque você transmite para a sociedade que há um volume de corrupção grande no município e, ao mesmo tempo, transmite para a sociedade que nada acontece. E a sociedade também é culpada. Também é culpada, Jorge Tais. A gente tem que fazer aqui a meia-culpa porque os corruptos continuam sendo eleitos. E isso aí a gente tem que pensar muito, né? Os envolvidos esse ano tem eleitos. Eleição, por Exatamente. exemplo, né? Serão eleitos. E como é que você escolhe o seu candidato, né? Serão eleitos. Serão eleitos. Podem ter certeza, tem muita gente, talvez não muitos, mas alguns dos envolvidos, né? Temos a prisão, condenação do prefeito de Ibirama, ex-prefeito. Se ele se candidatar, capaz de ganhar a eleição em Ibirama. Condenado, tá? 22 prefeitos presos. 22 prefeitos presos em Santa Catarina. Eu não tenho dúvida que pelo menos a metade que, se forem candidatos na próxima eleição, estarão eleitos. E aí é a sociedade. Somos nós. Ainda falando sobre essa questão do GAECO, teve uma informação que ganhou corpo nesta semana aqui em Blumenau, que foi o deputado Ivanates comparecer à Câmara de Vereadores entregando um documento solicitando ao parlamento que abrisse uma CPI da merenda escolar. Segundo ele, né, uma possível prorrogação do contrato com a Risotolândia teria sido assinada
4 dias antes do encerramento da gestão passada, ou seja, dia 26 de dezembro de 2024. Depois, o Alexandre Matias, né, vereador do PSDB, na época, secretário de Educação, inclusive citado pelo deputado Ivanates, disse que foi assinado apenas um aditivo para quitação, segundo ele, né, dos últimos 3 meses de merenda escolar, para que ficasse tudo em dia e que não houvesse início do ano letivo sem merenda escolar nas escolas, segundo o vereador, que se disse que está à disposição de todos os parlamentares ou de quem queira saber mais sobre essa questão. A CPI, como eu já falei aqui, e a gente viu, a última que teve foi de esgoto, e agora tem esse assunto aí que voltou à tona, porque vão coletar esgoto com os caminhões mesmo, ao que tudo indica. Então o CPI não serve para nada. Sendo amanhã ou não sendo amanhã, os caminhões limpa-fossa vão estar aí, agora com regulamentação. Isso, né? Então é hilário, mas CPI não serve para muita coisa, a não ser servir de palanque político para quem está ali no comando da comissão. Mas o que chama atenção é que os vereadores correram para fazer uma comissão parlamentar de inquérito quando não havia vereador envolvido. Quer dizer, quando há vereador envolvido, não tem CPI, todos vão se defender, é isso mesmo? E todos têm o direito de se defender, mas todos vão fazer conluio para não abrir, porque a comissão, uma outra comissão do vereador Almir foi sugerida por um cidadão, por um ex-promotor. Agora é um deputado. Não vão acatar? Por quê? O Alexandre Matias disse que tá tudo. É só se explicar também na CPI qual o problema de uma CPI, né? Então, assim, e a gente sabe que tá explicado, e eu aqui na minha inocência, Jorge Tais, acredito realmente que não tenha angu para o lado do Alexandre Matias, porque o governo correria um risco enorme em colocá-lo como líder do governo, sabendo que... E aqui não vamos ser inocentes ao ponto... O prefeito é um delegado de polícia. Ele tem acesso às informações. Ele recebe, talvez não de maneira oficial, mas... Daí eu não serei inocente nesse ponto, acreditar que ele não recebeu algumas informações. Não todas, claro, mas algumas ele deve ter acesso, né, informações. Então ele não correria esse risco. Agora a gente sabe também, a gente tem as investigações afirmando que a Risotolândia dava sim dinheiro para os corruptos, que era corruptora, né? Inclusive dos aditivos. E que, ao que tudo indica, inclusive desse aditivo. Então isso merece sim uma investigação. Merece sim, no meu ponto de vista. Porque não é contra o vereador Alexandre Matias, mas contra o esquema que já está sendo investigado, inclusive, e que a CPI pode trazer novidades. Aí eu sou favorável, sim, a uma CPI. Bom, projeto de iniciativa popular para a criação do agente de bordo. Você acha que isso pode avançar na Câmara de Vereadores de Blumenau? Vai ser usado para politicagem. É isso, Jorge Tais. Lembrando sempre, né, que a Câmara aprovou no final do ano passado um projeto que acaba com a obrigatoriedade do segundo trabalhador no transporte coletivo. Exatamente. Então, o seguinte, vai ser usado para politicagem, sobretudo às vésperas de uma campanha eleitoral, né? Como a gente tá... E aí, se for tirado o cobrador, como popularmente é conhecido, aí o agente de bordo continua o cobrador. Qual o sentido? Se aprovar uma lei, seria um retrocesso por parte tanto do executivo quanto do legislativo. Seria um retrocesso. Seria, porque fazer lei envolve dinheiro público, tem custo, custa para nós. Então é o seguinte, né, seria desfazer o que foi feito, ou refazer o que foi desfeito. Não faz sentido, Jorge Tais.
Jefferson Santos com a Semana em Foco através do portal Meso Regional. Jefinho, obrigado pela participação. Hoje tem Jogo do Brasil. Hoje tem Jogo do Brasil. Eu só quero mandar um abraço para uma turma que vive pedindo abraço aqui, Jorge Tais. Inclusive para o Alexandre Peters, que vai entrevistar o Yuri agora do Teatro Carlos Gomes, né? Sim. O Alexandre Peters mandou um abraço para o Yuri. Mandou um abraço para ti Obrigado, da Relojaria Universal. Faz tempinho que a gente não conversa. O Clóvis Oliveira, o Fábio Feldman, o Ivo Dickman, o Jaime Barbaresco, o Jorge Piazeira, o Luciano Bernardi, que é o Luke, né, do Luke Painéis, a Lili Gaspar, o Mauro Rafael Bremer, o José Rostin e o Dr. Calmo, oftalmologista, o Carmo de Souza, que ouve aqui a Itaberá, e inclusive foi o Alexandre que me falou para deixar aqui um abraço para o Yuri e para ti, né? Então eles cobram para que eu mande esse abraço para a turma. Valeu, um abraço. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, um ótimo final de semana, paz, sabedoria, tranquilidade, especialmente se você for pegar a estrada aí para voltar para casa da maneira mais segura possível, né?